Olá meus amigos do Facebook, olá meus amigos do canal do YouTube, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora aqui no nosso canal do YouTube, IGD MG, Pastor Ricardo Santos, seja bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui está a oportunidade de você se inscrever. Se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho das notificações, para que todas as vezes que chegar aqui um vídeo novo, nós tivermos aqui alguma novidade, você fique por dentro das novidades. Se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de Facebook, os grupos de WhatsApp, e eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas com a palavra de Deus. O programa de hoje, meus amigos, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem muito especial. Eu queria começar esse estudo aqui hoje com vocês e amanhã nós estaremos nos cultos da nossa igreja também estudando essa palavra com mais detalhes, com mais material para a gente estar aí crescendo na fé. E o tema que Deus me deu para estar estudando com vocês aqui hoje é o seguinte tema: os passos para a felicidade. Eu queria que você que tem uma Bíblia, abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo é o versículo de número 16 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 16, a palavra de Deus, ela diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Nós vamos estudar os primeiros passos aqui, que é o regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Meus amigos, nós vivemos em um país chamado Brasil, e esse país ele tem algumas festividades e muitas pessoas elas apenas ficam felizes nas épocas festivas. Este ano mesmo, devido aí à pandemia do coronavírus, o Brasil e muitos lugares do mundo não tiveram aí as suas comemorações de carnaval. Existem outros países que também realizam essa festividade. Então entenda o seguinte: há pessoas que elas ficam até com depressão porque não tiveram a sua festa, o seu momento de alegria devido à pandemia ou devido a outras razões. E muitas vezes essas pessoas elas se atêm à alegria momentânea. Por exemplo, a festa do carnaval é uma festa tradicional no nosso país e ela tem as suas alegrias, mas que depois tem também o seu preço a pagar. Existem muitas pessoas que na época de carnaval se relacionam intimamente com outras pessoas, fazem uso de drogas. É uma porção de coisas nessa festa, nesse momento de alegria, mas é uma alegria passageira. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. A nossa alegria ela não deve ser apenas nos momentos de festa, a nossa alegria não deve ser apenas nos momentos em que tudo está bem, mas a nossa alegria ela deve ser uma alegria que vem de Deus. Eu estava meditando o versículo de Filipenses, capítulo 4, em que o apóstolo Paulo, quando escreveu esses versículos, ele estava dentro de uma cadeia. E ele escreveu: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Como é que pode uma pessoa que está dentro de uma cadeia, uma pessoa que foi traída pelos seus amigos, uma pessoa que recebeu chicotadas, uma pessoa que deve estar ali com o corpo todo dolorido pelas chicotadas, uma pessoa que foi perseguida, que sofreu afrontas, humilhações, e quando vai escrever uma carta para a igreja, ele escreve para a igreja se regozijar sempre no Senhor, e repetiu essa frase: regozijai-vos sempre. Olha o que está escrito aqui. Vou deixar aqui o Tessalonicenses para a gente voltar aqui depois, e vamos abrir lá em Filipenses, lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 4 também em diante. Está escrito assim na palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja o vosso comportamento bom
e notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus amigos, o apóstolo Paulo, lá no fundo de uma cela, de uma cadeia, em vez de escrever aos irmãos: olha, coitado de mim, ore por mim, estou passando uma situação muito difícil, a perseguição está sendo grande, fui traído, os meus amigos me abandonaram. Em vez dele escrever isso para a igreja, ele escreve assim: regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria de Paulo não vinha das festas, não vinha das circunstâncias em que ele estava vivendo, que eram situações e circunstâncias adversas, contrárias, e ele conseguiu, no meio dessa situação tão difícil, achar motivo para escrever aos outros e dizer: irmãos, regozijem-se no Senhor, regozijem-se em Deus. Aí ele escreve mais aqui no versículo 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações, petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Qual era o grande segredo da felicidade de Paulo? E é o tema aqui do nosso estudo de hoje, os passos para a felicidade. O que eu tenho que fazer para eu ser feliz? Não esteja inquieto por coisa alguma. É um mandamento de Deus para nós. O que tem inquietado você? É a preocupação com o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Você pode fazer planos, projetos, você pode colocar no papel os seus projetos para amanhã, mas o amanhã ele pertence a Deus. Do homem vem as preparações, mas o Senhor vem a resposta. Não esteja inquieto com nada, coloque tudo diante de Deus. É um compromisso financeiro que você não tem recurso a pagar, é um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema no seu trabalho, onde você vive. Não tente você resolver com as suas próprias mãos ou as forças, mas coloque diante de Deus essa angústia, essa necessidade, essa coisa que tem oprimido você e feito você andar triste. Deixe esse cargo de lado, esse peso de lado, essa coisa que está roubando a sua alegria, a sua energia, e coloque diante de Deus. Aqui diz: não estejais inquietos por coisa alguma, nada deve inquietar você. Mas está escrito aqui: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Pede e já agradece, porque Deus, ele com certeza vai dar a vitória a você. E aí diz o versículo 7 assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora tem um versículo aqui que de tanto ler ele eu decorei. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo e tudo que é puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus amigos, vamos ocupar a nossa mente com coisas produtivas, com coisas boas. Ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra de Deus é que é verdade. O que é verdadeiro? A felicidade, a prosperidade, a cura divina, a paz no coração, a vitória e o sucesso. Isso é a verdade. O Evangelho, a palavra de Deus é verdade. E é nisso que você tem que ocupar o seu coração. Não com as más notícias, com os pensamentos negativos, com os pensamentos de morte. Nada disso deve ocupar o seu coração. Aqui diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro. Ocupe a sua mente com coisas boas, com pensamentos bons, com palavras positivas. Tire as palavras negativas dos seus lábios. Ocupe a sua mente com coisas boas. Tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ocupe a sua mente com coisas boas e a vitória chegará na sua vida, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. O versículo lá de Tessalonicenses 5,16
A primeira parte diz: regozijai-vos sempre. Aí o versículo seguinte, que é o versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Meus amigos, nós precisamos olhar para isso aqui, examinar e colocar em prática. A Bíblia fala para orarmos sem cessar. Ela não está falando que você tem que passar o tempo todo orando, aleluia, aleluia, glória. Não é isso, não. A palavra está falando para você orar sem cessar. Você tem uma vida de comunhão com Deus. Eu meditava agora há pouco num versículo, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, fala de uma viúva que ia até a casa de um juiz. É a parábola que o Senhor Jesus, ele contou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ela fala para orar sempre e nunca desfalecer. E o texto de Lucas 18 diz que havia numa determinada cidade uma viúva que ia ter com o juiz e fazia a ele um pedido. Ela pedia: julga a minha causa contra o meu adversário. Julga, ela fazia esse pedido. E o texto de Lucas capítulo 18 diz que por algum tempo esse juiz ele não quis atender essa mulher. Mas ela foi insistindo. Ela foi no dia seguinte, bateu a porta do juiz e pedia a ele: julga a minha causa. E ele não atendeu. No dia seguinte ela foi insistindo. Até que um dia ele disse: olha, eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Mas como essa viúva vem me molestar, me incomodar todos os dias, então eu vou atender ela para que ela não volte e me incomode mais, me importune mais, porque ela importunava ele. Ela era insistente. E o Senhor Jesus disse: ouviu o que diz o injusto juiz? O que o injusto juiz ele diz? Eu vou atender ela para que ela não volte e me importune muito, porque ele já estava incomodado com aquilo. A insistência, a persistência daquela mulher fez um juiz injusto, que não respeitava nem a Deus nem aos homens, atender o pedido daquela mulher. A insistência e a perseverança dela. O Senhor Jesus disse: olha, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura vai achar fé na terra? Meus amigos, parece que as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a comunhão com Deus. O texto começa com a frase: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É um dever de orar sempre. É quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando você tem vontade de orar, quando você não tem vontade de orar, você deve orar sempre. Talvez quantas vezes você já foi trabalhar e você foi trabalhar sem vontade, às vezes até estava com algum problema de saúde, um resfriado forte e tudo, mas você teve que ir trabalhar, foi trabalhar, mesmo sem querer ir trabalhar. É um dever seu o trabalho. O texto bíblico de Lucas 18 fala sobre o dever de orar sempre. Não é de vez em quando você se sente emocionado, não. É de orar sempre e nunca desfalecer. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Se está tudo bem, ore. Se as coisas estão difíceis, ore, busque a Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E o terceiro passo aqui, meus amigos, o primeiro nós vimos aqui é regozijar sempre. O segundo é orar sem cessar. E o terceiro passo aqui é em tudo dai graças. Nós estamos lendo 1 Tessalonicenses 5, agora nós estamos no versículo 18. Em tudo dai graças. Aprenda algo importante. Quem aprende a agradecer vai receber mais de Deus. Quem é grato vai receber mais. Quem se volta para agradecer vai receber mais de Deus. A Bíblia fala, meus amigos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, que haviam 10 leprosos que, quando viram Jesus, gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus então disse aos leprosos: ide e apresentai aos sacerdotes. E os homens, então os 10 leprosos, eles foram se apresentar aos sacerdotes. E um deles, vendo que estava são, olhou para o seu próprio corpo e ele reparou então na sua cura, percebeu a sua cura e voltou para agradecer a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: olha, não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não voltaram para dar glória a Deus? E o homem disse: eles não voltaram. Então Jesus disse para ele: olha, vai, porque a tua fé te salvou.
Aquele homem recebeu a cura como os outros 9 receberam, mas ele recebeu uma bênção maior porque ele voltou para agradecer. Ele recebeu a salvação. O texto de Lucas 17 diz, Jesus falou a ele, a sua fé te salvou. Ele recebeu a salvação. Muitos recebem apenas um pedacinho da bênção, mas como não voltam para agradecer, não recebem mais. A Bíblia diz então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graça. Seja uma pessoa mais agradecida, seja uma pessoa que aprende a agradecer a Deus pelos benefícios e em tudo dê graças. Está tudo bem, graças a Deus. Se os problemas vieram, eu vou vencer e graças a Deus que me dá a vitória por Cristo Jesus. Não abaixe a sua cabeça por nada. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz e abençoada. Esse é o nosso início aqui do nosso estudo, os passos para a felicidade. Nós vamos voltar na segunda-feira para continuar esse estudo aqui, e eu creio que Deus ele já está falando com você de uma maneira muito especial. Eu queria orar agora por você, você que está precisando de uma bênção, você que está precisando de um milagre, de uma cura. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em oração, apresento ao Senhor todos os nossos amigos do nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, e eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Toca nessas vidas para curar, libertar, restaurar e trazer a vitória sobre todos. Meu Deus, eu ministro uma bênção, eu paraliso toda a ação do inferno, eu digo, diabo, solta essas vidas, espírito de doença, enfermidade, bata em retirada, vai embora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, eu determino a bênção, dê força a essa pessoa para estar na igreja amanhã, para buscar o Senhor, aqui na nossa cidade ou em outra cidade onde esta pessoa mora. Dê essa pessoa forças para ela se levantar e tomar posse da bênção em nome de Jesus. Pai, eu ministro a bênção sobre todos e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Meus amigos, nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã tem culto da igreja. Vai participar. Se você mora aqui em Ribeirão das Neves, eu queria receber você aqui na Avenida Ida Jubeline, 401, aqui no bairro Florência. E amanhã nós vamos ter 2 reuniões especiais, às 8 da manhã e às 18 horas. Você é meu convidado especial. Se você mora em outra cidade, em outro município, em outro estado, procura uma igreja mais próxima da sua casa, deve ter Igreja da Graça aí próximo. Caso não tenha, procura uma boa igreja, ore a Deus, Deus vai guiar você. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou encerrar aqui nossa transmissão aqui, deixando um louvor para você ouvir e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Na segunda-feira nós voltamos para continuar aqui a nossa mensagem, os passos para a felicidade. Que Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus de Nazaré.